Então, fala galera do quinto ano, Diogo aqui falando, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto adição e subtração de frações com o mesmo denominador, tá certo? Olha, eu queria parabenizar todos vocês que estão fazendo trabalho, das outras disciplinas. Eu sei que eu ainda não passei o trabalho de matemática, mas tudo no seu tempo eu vou passar, tá bom? O trabalho de matemática eu já sei qual é muito legal. Aposto que vocês vão gostarem, mas ainda não é o momento, tá bom? Quando chegar o momento do trabalho de matemática, eu vou passar para vocês. Vamos começar a nossa videoaula de hoje? Bem, aqui nós temos os nossos dois amigos do nosso módulo, O Vitão e o Amorico. Quem não conhece, Vitão aí o de amarelo e Amorico de azul, tá bom? E eles gostam muito de bolo, tá bom? Observem esse bolo aí, que está entre o Vitão e o Amorico, e observem o que o Vitão vai falar. Olha o que o Vitão vai falar. Eu comi 2/8 desse bolo. E o Amorico disse o quê? Eu comi 3/8 desse bolo. Legal, né? Então, um comeu 2/8 e o outro comeu 3/8. A minha pergunta é a seguinte: quem comeu mais bolo? Foi o Vitão que comeu 2/8 ou foi o Amorico que comeu 3/8? Como o denominador das duas frações é igual a 8, eu tenho que o bolo foi dividido em 8 partes iguais. E cada parte, cada pedaço desse bolo representa a fração 1/8. Então, respondendo aquela pergunta de quem comeu mais bolo, Vitão comeu 1/8 mais 1/8, ele comeu 2/8. E Amorico, ele comeu 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 desse bolo. Então, quem comeu mais o bolo foi o Amorico, porque ele comeu 4 pedaços de 1/8 e o Vitão só comeu 2 pedaços de 1/8. Eu poderia responder essa pergunta também fazendo comparação de frações. Lembram desse assunto que a gente já viu? Então, eu tenho duas frações e eu posso compará-las. Lembra que eu comparo assim: se as duas frações tiverem numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Agora, se as duas frações elas tiverem denominadores iguais, nós vamos comparar apenas os numeradores dessas frações. A fração maior vai ser aquela que tem o maior numerador, tá certo? Então, a gente podia comparar 2/8, que foi a fração comida do bolo por Vitão, e 4/8 foi por Amorico. Comparando essas duas, nós nos encaixamos nessa situação porque os denominadores que são iguais. Quando os denominadores são iguais, nós olhamos que a maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. Logo, 4/8 é maior do que 2/8, ou seja, Amorico comeu mais bolo do que Vitão. Agora, se eu pedisse para vocês assim: escreva a fração que representa a quantidade de bolo que Vitão e Amorico comeram juntos. Juntar quantidades, deixa eu fazer um espaço aqui para a gente fazer conta. Qual é a conta que eu teria que fazer para juntar a quantidade, a fração de Vitão com a fração de Amorico? Eu teria que fazer a conta de adição, Então, vamos fazer 2/8 mais 4/8 é igual a, Como os denominadores são iguais, a gente aprendeu que a gente repete o denominador e faz a operação apenas no numerador. 2 mais 4 é igual a 6. Então, a resposta, 6/8. Tá bom? Mas essa eu poderia parar aí, tio? Poderia. Mas como a gente já é quinto ano, a gente pode simplificar até ficar irredutível. Dá para simplificar por 2. 6, numerador, 6 dividido por 2, eu acho que é igual a 3. E 8 dividido por 2, 4. Então, ou eu daria a resposta 6/8, ou eu daria a resposta 3/4. Os dois está certo. Eu prefiro 3/4, porque a gente já é grande, a gente já é quinto ano, a gente dá uma resposta simplificada. Vamos agora fazer o seguinte: que fração representa a quantidade de bolo que sobrou? Então, vou fazer um espaço aqui para a gente fazer a conta. Então, o bolo ele foi dividido em 8 partes. Então, o inteiro, a fração que representa esse inteiro é 8/8, não é isso? Então, eu tenho que tirar do inteiro a parte que eles comeram, para eu saber a que sobrou. Eles comeram 6/8, lembram? Então, eu peguei o inteiro, que foi 8/8, e vou tirar o que eles comeram para achar a fração que
sobrou 2/8 do bolo. Se eles comeram 6/8, sobrou 2/8, não é isso? Mais 2/8, eu poderia parar em 2/8? Poderia. Dar a resposta a 2/8? Poderia. Mas a gente já é quinto ano, vamos simplificar. Dá para simplificar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e eu acho a resposta 1/4. Não é isso? Então, a minha resposta final, 1/4. Eu poderia falar que eles comeram, né, a parte que sobrou foi 2/8, ou eu poderia falar que a parte que sobrou foi igual a 1/4 do bolo. Tanto faz. Vamos fazer uma outra questão. Quais frações a seguir você deve adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 5/6? Né? Espera aí que eu não entendi não. Quais frações a seguir você deve adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 5/6? Então a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que somar algumas frações, né, para o resultado dar 5/6. Mas, claro, se a gente somar essas frações apenas, a gente não vai achar a resposta 5/6. A gente vai ter que simplificar até ficar irredutível. Se ficar irredutível e achar 5/6, eu achei as frações que somadas dá 5/6. Tá bom? Vamos tentar fazer a conta primeiro. 4/30 mais 12/30. Será que dá 5/6? Vamos fazer? 4/30 mais 12/30 dá 16/30, né? Simplificando, né? Para ficar irredutível, dá para simplificar por 2. Então, eu acho 8/15. Ficou irredutível. Não é essa a minha resposta. Então, vamos esquecer essa. Vamos tentar, né? Vamos tentar agora. 4/30 e 5/30. 4/30 e 5/30 dá 9/30. Dá para simplificar? Dá. Simplificando por 3, eu acho 3/10. Não é a fração irredutível que eu quero. Eu quero a fração irredutível 5/6. Então, eu vou passar um traço aqui. Não é esse. Não achei ainda a resposta. Vou tentar agora 4/30 e 20/30. Que dá 24/30. Dá para simplificar, né? Vou simplificar por quanto? Por 6. Né? Dá para simplificar por 6. Né? Então, simplificando por 6, eu vou achar 4/5. Ainda não é a fração irredutível que eu quero. Então, ainda não achei a resposta. Vou fazer agora 12/30 mais 5/30, que é igual a 17/30. Né? Dá para simplificar? Não, né? Não, já está irredutível. 17/30 já está irredutível. Então, mas eu não quero 17/30. Né? Não é essa ainda a minha resposta. Gente, demorando para achar essa resposta. Vou passar o traço aqui. Vou fazer agora a conta. 12/30 mais 20/30. Achei a resposta 32/30. Né? Quando eu simplifico por 2, eu acho 16/15. Ainda não é a minha fração irredutível. Então, não é essa conta que eu estou esperando. Então, vamos fazer... Gente, eu estou dando muito azar. Só na última conta, 5/30 mais 20/30 é igual a 25/30. Né? Simplificando. Se não for essa, eu fiz alguma coisa de errado. Simplificando, dá para simplificar por quanto aí? Dá para simplificar por 5, não é isso? Simplificando por 5, eu acho 5/6. Amém, Senhor, achei a resposta. Então, se eu somar 5/30 mais 20/30, eu acho 25/30, mas quando eu deixo a fração irredutível, eu acho 5/6. Achei a resposta final. Vamos fazer outra questão. Depois da pandemia, tio Hugo vai viajar 40 dias. Ele vai passar 5/10 dos dias na Argentina, 1/10 desses dias no Paraguai e o restante dos dias ele vai para os Estados Unidos. Claro, eu já planejei minha viagem toda, tá bom? Vou viajar por 40 dias, tá certo? A pergunta da letra A é a seguinte: que fração indica o total de dias que tio Hugo vai passar na Argentina e no Paraguai? Então, eu tenho que responder a fração, né? Que pergunta, que fração? Então, pegar a fração da Argentina e do Paraguai e junto, né? O total é juntar, mais 5/10 mais 1/10 é igual a 6/10. Então, tio Hugo vai passar na Argentina e no Paraguai 6/10 daqueles 40 dias. Mas dá para simplificar, né? Vamos simplificar. Eu falei que a gente é quinto ano, dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, né? Simplificando por 2, vai te achar a resposta 3/5. Então, eu poderia responder assim também. Tio Hugo vai passar, né, 3/5 desses 40 dias no Paraguai e na Argentina.
Vamos fazer uma outra questão, letra B. Que fração indica os dias que tio Hugo vai passar nos Estados Unidos? Né? Então, eu já sei que na Argentina e no Paraguai eu vou passar 6 décimos. Né? Mas o total, que é 10 décimos, eu tenho que subtrair desses 6 décimos que eu vou passar nos outros países. Então, fazendo isso, eu acho 4 décimos. Então, tio Hugo vai ficar nos Estados Unidos 4 décimos desses 40 dias. Mas dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, eu acho 2 quintos. Ou seja, tio Hugo vai passar 2 quintos, né, dos 40 dias nos Estados Unidos. Então, a resposta ou é 4 décimos ou é 2 quintos. Vou ficar 2 quintos desses dias nos Estados Unidos. Letra C. Quantos dias tio Hugo vai passar nos Estados Unidos? Olha, é diferente. Se eu perguntasse qual é a fração dos Estados Unidos, é 2 quintos, como a gente já achou. Agora eu estou perguntando quantos dias. Então, eu tenho que fazer 2 quintos de 40, porque o total é 40 dias que eu vou viajar. Né? Quando eu faço 2 quintos de 40, eu vou pegar 40 dividido por 5, né? Que é igual a 8, depois 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, tio Hugo vai passar 16 dias nos Estados Unidos. Maravilha, né? 16 dias lá, né, na Disney, vou conhecer tudo novamente. Depois da pandemia, né? Quantos dias tio Hugo vai passar na Argentina? Então, vamos fazer a conta, né? Se eu perguntasse a fração da Argentina, é 5 décimos. Mas eu não quero a fração. Eu quero quantos dias eu vou passar na Argentina. Quero saber isso. Então, eu tenho que fazer 5 décimos de 40. Então, 5 décimos de 40, como é que eu faço? 40 dividido por 10, que é igual a 4. E depois 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, eu vou passar 20 dias na Argentina. Lembra? Eu vou ficar 16 nos Estados Unidos, 20 na Argentina. E a letra E quer saber quantos dias eu vou passar no Paraguai. 1 décimo de 40, né? Ou seja, a 10ª parte de 40. De 40 dias, ou seja, eu tenho que fazer 40 dividido por 10, que é igual a 4. Ou seja, eu vou passar 4 dias no Paraguai. Recapitulando, eu estou aqui no Brasil, né? Vou sair do Brasil e vou passar 20 dias lá na Argentina, depois da pandemia, claro. Né? Depois desses 20 dias na Argentina, eu vou para o Paraguai ali de verde, do ladinho da Argentina, tá certo? Ficar 4 dias apenas. E depois desses 4 dias, eu vou lá para a América do Norte, para os Estados Unidos, onde está lá de Lilás, tá bom? E ficar 16 dias. Depois disso, eu volto para o Brasil. Agora, ó, às vezes me dá uma doideira, né, na cabeça. Aquelas 2 primeiras pessoas que mandarem mensagem lá no grupo que querem ir comigo nessa viagem, eu vou levar. Então, só as 2 primeiras. Então, se você é um dos primeiros que está assistindo minha aula, vai lá correndo e comenta para eu poder estar levando você. Claro, se os pais de vocês deixarem, né? Os 2 primeiros e depois da pandemia a gente vai fazer essa viagem. Então, gente, nossa aula está terminando, páginas 41 e 42 do módulo para vocês fazerem. Anotem aí, não esqueçam, tá bom? Façam todas as atividades que o tio Hugo está pedindo para vocês fazerem. E a nossa aula está terminando. Tchauzinho, beijo!